noite a todos. Estou iniciando agora a palestra sobre telescópios do professor Marcos Pradella. O vídeo dessa palestra vai ser disponibilizado depois no canal do Clube de Astronomia. Então, Marcos, te dou a palavra, fique à vontade. Muito obrigado. Então, boa noite. Essa é a segunda parte da palestra sobre telescópios. O primeiro vídeo já está disponível, logo mais esse vai estar aparecendo e quando estiverem assistindo, obviamente, já estará no ar, né? Bom, então falando sobre telescópios, da luneta de Lippershey até o telescópio gigante de Magalhães. Então fazendo aqui um percurso através da história, né? E falando sobre as lunetas lá, como foram utilizadas no começo por Galileu Galilei, passando um pouquinho pelos telescópios terrestres e depois os telescópios em órbita e voltando para o grande telescópio de Magalhães, tá? Que fica também, ou ficará situado na superfície da Terra. Bom, então, quem começou essa historinha legal aqui dos telescópios foi Lippershey, inventando a luneta, tá? Que permitia ver objetos distantes como se estivessem próximos. Ele, fabricante de lentes, tá? E é claro, inicialmente através da refração da luz que se fazem as primeiras amplificações do tamanho dos objetos que estão longe, permitindo que assim seja possível visualizar ele como se estivessem próximos, tá? Bom, na primeira parte a gente falou um pouquinho também do uso da luneta para observação astronômica, né? Quem fez isso foi Galileu Galilei, e com isso ele começou as primeiras observações que culminaram, tá? Numa grande corroboração depois. Então, foi Galileu Galilei que fez as observações que corroboraram para a teoria heliocêntrica que havia sido proposta um pouquinho antes por Copérnico. Bom, uma das observações que ele fez e desenhou, publicando então no ano de 1610, foi das crateras, vales, montanhas da Lua. Aqui estamos além das fases da Lua. E aqui uma imagem, né, obtida a partir de um telescópio, aqui, feita no pátio do IFSC, à esquerda, tá, da Lua. A gente pode comparar um pouquinho com a direita. Eu acho que a gente pode diminuir a luz aqui da frente, vai ficar mais fácil de ver depois também essas imagens no vídeo. Então a gente pode observar aqui, sim, a existência de crateras, tá? Aliás, para quem nunca fez observação, recomendo muito, tá? Porque assim, o que a gente visualiza através de uma imagem não é nem próximo do que a gente observa diretamente através do olho e através de um telescópio. Tá? Realmente é magnífica essa imagem, tá, obtida a partir de um telescópio. Imagina só como deve ter sido lá Galileu Galilei fazendo essas observações e absolutamente maravilhado. Não é à toa que as crateras que ele desenhou aqui, elas são um pouco avantajadas em relação ao que realmente a gente observa por um telescópio, tá? Bom, difração aqui, o clássico Dark Side of the Moon, né, do Pink Floyd, e mostra um raio de luz branca sendo decomposta em cores que a gente diz do espectro equivalente às 7 cores do arco-íris. Claro, são infinitas cores, nosso olho identifica algumas centenas de milhares, tá? Mas aqui a gente acaba representando como 7 cores. O inverso também é válido, tá? Juntar as 7 cores e transformar num raio branco. Mas o que acontece aqui? Então a luz desvia a trajetória, de acordo com a construção que a gente pode obter com um conjunto de lentes, a gente vai ter uma amplificação dessa imagem.
Só que, é claro, passa por esse problema da decomposição das cores que gera, então, aberração cromática. Tá? Essa aberração pode ser corrigida com o uso de duas lentes, aqui uma luneta moderna, tá, que faz isso. Maior luneta do mundo, tá? 19 metros de tamanho entre a parte lá de cima e aqui de baixo, onde se observa, e um espelho de mais de 1 metro de diâmetro. A gente poderia dizer 1 metro aqui, mas 40 polegadas, 1 metro e 2 centímetros. Tá? Bom, e como foi discutido, quanto maior a luneta, maior o poder de observação, em partes, sim. Tá? Vai deixar os objetos de tamanho maior, é verdade. Vai captar mais luz, vai deixar eles mais nítidos, também, é outra possibilidade. Só que os problemas são maiores também. Tá? O que a gente tem de problemas maiores? Legal. São todos. De volta, escolhe. A aberração cromática, ela sempre vai acontecer, tá? Se a gente tem uma grande luneta, a gente vai ter um problema com a grande massa das lentes, tá? E um problema mais acentuado com a deformação dessas lentes, que gera também distorção nas imagens, tá? Para corrigir isso, de aberração cromática e também o problema da massa, do tamanho das lentes, Newton propôs substituir uma lente por um espelho mais fino, tá? Pode fazer do tamanho quase do tamanho que bem se entender, tá? Com alguns problemas, é claro. Quanto maior for essa lente, maiores as correções que tem que ser feitas, porque ela não é perfeitamente esférica, tá? Esse tipo de estrutura do espelho, tá? Tem que fazer algumas correções, então torna o processo um pouco mais complexo. Mas era muito mais barato que fabricar lentes, tá? Então, já em 1670 se tinha essa possibilidade. Então, 60 anos depois da luneta, ou telescópio refrator, se constrói esse telescópio refletor utilizando espelhos. Tá? Aqui um esquema óptico, então a luz entra por essa abertura aqui, tá? Reflete no espelho côncavo, volta, poderia já ser feita uma observação aqui. O problema de fazer uma observação é que a gente vai tapar parte da luz que entra, então não faria muito sentido a gente ficar na frente da entrada da luz. Então se desvia essa luz para outro ponto e a gente observa a partir daqui, então, a imagem de um corpo celeste ou de algo que está muito distante. Tá? Bom, e a dúvida? Estariam todos os problemas resolvidos? Tá? Na verdade, e a gente passa por isso aqui muito frequentemente, marca a observação, o tempo fica nublado. Tá? Tem 2 vezes agora que a gente tentou fazer observação na escola, essa semana, ontem, semana passada também não deu, então a gente teve que remarcar para depois das férias. Então esse problema é sempre presente e a gente não controla, tá? Na atmosfera. Além da poluição luminosa, né, que, enfim, acaba fazendo com que a quantidade de luz captada não seja exclusivamente das estrelas, mas também do ambiente, do próprio ar, que vai dispersar um pouco da luz que está no ambiente, luz próximas de cidades, por exemplo. Nuvens, tá? E além de uma atenuação própria do ar na atmosfera. Tá? Então, para solucionar esses problemas que a gente não dá conta, que se propôs que os telescópios fossem colocados em órbita. Tá?
E o grande projeto que se construiu foi em torno do telescópio Hubble. Foram quase 50 anos, desde a ideia inicial até que efetivamente se conseguisse capturar as imagens que hoje a gente tem do Hubble. Tá? Então, começou o projeto em 1946, em 1993, então quase 40, não quase 50, quase 40 anos depois, é que efetivamente iniciou a operação do Hubble. Tá? Bom, qual é a estrutura que a gente tem por trás aqui? A ideia inicial é de um telescópio semelhante ao telescópio refletor de Newton, onde a gente tem um grande espelho que capta a luz. Essa aqui é a porta de abertura do telescópio, a luz entra, reflete num espelho que está preso a essa estrutura, e daqui, depois de algumas reflexões, a gente tem então os captadores de infravermelho, tá? De raio-x, então do espectro visível, obviamente, tá? Mas uma grande amplitude em termos de captação de ondas eletromagnéticas. Aqui os painéis que absorvem energia do Sol, tá? O funcionamento deles dá por baterias internas que são recarregadas a partir desses painéis solares. Antenas de transmissão, tá? Tá? A gente tem então uma estrutura que está no espaço, está livre de interferências da atmosfera, afinal de contas está acima da atmosfera, e que capta ondas eletromagnéticas com um poder de resolução muito maior do que os telescópios que até então estavam em operação aqui na superfície. Tá? Bom, o espelho dele tem 2 metros e 40 centímetros de diâmetro, tá? Então é o maior, até então, o maior espelho fabricado, tá? E maior então do tamanho de um ser humano aqui. E o que temos de imagem captada a partir dele? Tem que sair daqui e ir para o navegador. Aqui, na verdade, o Manual do Mundo selecionou algumas imagens, eu achei bem escolhidas, tá? Das milhares que a gente tem feitas pelo Hubble. Eu achei interessante, separei essas, optei por exibir essas. Então aqui é a nebulosa do Anel, tá? E a partir da explosão de uma supernova, a gente tem esse anel feito a partir de massa ejetada aqui dessa estrela e que está sendo iluminado pela própria luz emitida pela estrela. Então, uma imagem bem bacana. É claro, não é apenas na faixa do visível que faz isso, faz na faixa do infravermelho e acima também, acima do ultravioleta, e depois se faz um processamento de imagens e aí se traz para as cores que a gente tem na faixa do visível. Tá? E mais? Aqui tem uma imagem, tá, de uma galáxia espiral, muito semelhante ao que se imagina ser a nossa galáxia. Tá? Então aqui até M51 ou NGC 5194, essa galáxia. Júpiter, com uma peculiaridade aqui desse momento, tá? Onde tem um eclipse triplo. Tá? E o
Ganímedes e Calisto, então eclipsando aqui, tendo a sua sombra projetada sobre a superfície de Júpiter. A galáxia Sombreiro, tá? O chapéu mexicano. E é claro, não precisa dizer o porquê que tem esse nome. Tá? Ela pode ser uma galáxia similar a essa da segunda imagem, tá? Só que essa aqui seria vista ao longo da direção axial, ou seja, de cima ou de baixo, enquanto essa imagem aqui é feita na direção radial, tá? Então como se fosse visto de lá. Aqui uma borboleta, tá? Ou a nebulosa da borboleta, também originária a partir da explosão de uma supernova, e que está com outro ângulo em relação ao anterior, que seria do anel, e também uma imagem magnífica, né? Então, do lampejo quase que final da vida de uma estrela. Aqui a nebulosa de Órion, tá? Aqui a cinturão de Órion, tá? Muita poeira e gás, e aqui um berçário de estrelas, tá? Novas estrelas estão se formando. Saturno, tá? Aqui está na faixa do ultravioleta essa captação aqui. Então, magníficos anéis de Saturno aqui com nessa faixa de onda eletromagnética. Aqui, novas estrelas em formação, nebulosa, essa foto é de 2010, tá? Chamado Pilares da Montanha Mística, tá? Magnífica essa imagem mesmo aqui, são anos-luz de tamanho que tem essas colunas e novas estrelas se formando. Mas no final dessas 10 imagens, temos aqui Ômega Centauri, aonde tem mais de 10 milhões de estrelas juntas, tá? E quanto mais vai se dando foco numa dessas regiões, mais estrelas vão aparecendo, tá? Então, isso não é apenas restrito a estrelas, mas também a galáxias, tá? E daí vem uma coisa bem interessante da quantidade de galáxias que se estima existir no universo, graças ao Hubble. Tá? E finalmente, aqui, nebulosa da Ampulheta, também em relação ao seu formato. Possivelmente, de outro ângulo, ela teria um formato visto mais parecido com a de borboleta, tá? Porque afinal de contas a quantidade de nebulosas que são flagradas são muitas e a gente tem de ângulos diferentes, então diferentes visões do anel, da borboleta e essa aqui da ampulheta. Bom, voltamos para a apresentação. O Hubble já teve manutenções, já teve melhorias e agora tem um novo projeto para substituir ou para ampliar mais ainda esse poder de visão, inicialmente para o espaço profundo, mas em outra análise para o passado, porque quanto mais longe a gente observa, a gente está captando luz, captando informação que chega de um tempo mais remoto. Tá? Então, quando a gente olha mais profundamente no espaço, mais antiga, ou há mais tempo saiu essa luz lá daquela região. Então, esse é o James Webb Space Telescope. James Webb era, nos anos 90, diretor da NASA. E a proposta desse telescópio é, em partes, substituir o Hubble, mas aprofundando mais ainda o poder de captação. Aqui uma parte da equipe que tem trabalhado nele. Inicialmente a previsão era que agora, no mês de junho de 2018, já estaria em funcionamento, mas
foi adiado e para maio de 2020 vai estar já em funcionamento. Então vejam só, aliás, vai ser lançado para maio de 2020, demorar um pouquinho para os ajustes e provavelmente no final de 2020 vai estar em operação. Então vocês vão estar terminando o curso ou na metade do curso e vai ter essa informação. Então é como se a gente estivesse lá nos anos 90 com essa ansiedade, essa curiosidade para ver o que ia ser pós Hubble. Hubble que inicialmente teve problemas, tá? Teve problema no ajuste do espelho, não ficou exatamente como era esperado, teve que ser arrumado isso. Esse telescópio não tem margem para erro. Se ele não funcionar de acordo com o esperado e a ponto, como foi no Hubble, de inviabilizar a captação de imagens que a gente acabou de ver, é perda total do projeto. Porque ele vai ficar muito mais longe em relação à Terra do que o Hubble. Tá? Muito bem. Espero que não falaram lá no começo. Bom, ele vai ficar num ponto chamado ponto de Lagrange. Tá? Então, aqui a gente tem uma escala da representação, né? A gente tem a Terra, isso não está na escala, né? O tamanho da Terra e o tamanho da Lua seria muito menor, mas as distâncias estão. O Hubble está a 570 quilômetros de altitude, próximo da Terra. Então permite que se vá lá e faça substituições, então alguma melhoria ou enfim, o homem chega até aqui. Na Lua, uma vez foi uma missão que pousou lá, né, em 69, completando agora ano que vem 50 anos. Já teve outras, até antes os russos já tinham chegado, tinha a União Soviética, né, e feito voos em torno da Lua e voltado para a Terra, primeira missão então, que pousou lá foi em 69. São 384 mil quilômetros. Então, comparando aqui com as distâncias, são quase 500 vezes maior do que onde está o Hubble. E o James Webb, ele vai ficar muito além da órbita da Lua, a 1,5 milhão de quilômetros. Tá? Voltando, aqui a gente tem 570, lá a gente vai ter 30 vezes a distância maior em relação a essa que está aqui. Tá? Bom, que ponto especial é esse? Por que esse ponto de órbita? Fazendo esse esquema simplificado, aqui a gente tem o Sol, a Terra, que orbita o Sol, e a Lua, que orbita a Terra próxima. Ele fica além da órbita da Lua, de tal forma que ele vai ter o mesmo período de órbita em relação à Terra. Não, espera aí. Se ele está mais longe, ele não deve demorar mais? Deveria. Mas como ele tem uma atração gravitacional do conjunto Terra-Lua, ele vai ser um pouquinho mais rápido do que se tivesse só o Sol atraindo. E isso faz com que ele gire com o mesmo período de um ano em torno do Sol. Em outras palavras, ele vai estar sempre do lado oposto da Terra em relação ao Sol. Não digo que escondido atrás, porque como o Sol é muito maior que a Terra, ocorre que ele não vai estar escondido. Tá? A borda do Sol estaria aparecendo, a Terra seria um pontinho lá, passando na frente, ou estando na frente do Sol, do ponto de vista desse telescópio. Então a ideia não é proteger da Terra, usar a Terra como escudo, mas sim, tá, estar numa órbita estável e que não precisa o tempo todo estar se preocupando
com onde é que o Sol está, ter que virar de costas para o Sol, evitar a luz solar entrando diretamente no sistema de captação. Esse problema não vai ter, ele fica orbitando, ele pode dar uma volta em torno do próprio eixo ao longo de um ano. Tá? Então ele estaria sempre de costas para o Sol, ou os espelhos estariam sempre apontando para o lado oposto de onde o Sol estará. Uma das possibilidades. Tá? Bom, interessante como que ele vai ser colocado em órbita. Tá? Afinal de contas, o espelho dele ele tem 6,5 metros. É maior que o tamanho do foguete que vai levar ele. Tá? Não até aquela posição, tá? É só colocar em órbita e depois ele usa até efeito Stirling aqui para chegar no ponto onde se deseja. Tá? Esse é um telescópio que está dobradinho. Tá? E na medida que ele vai fazendo essa jornada até chegar ao ponto de órbita, ele vai também se abrindo conforme a necessidade. É bem interessante ver isso e pesquisar um pouco mais, a gente não tem tanto tempo, daria para fazer uma palestra só desse projeto do James West. Tá? Ele pertence ao High Definition Space Telescope, essa chamaria de categoria, assim, aonde está previsto outro telescópio também naquela posição, mas com 11,7 metros de diâmetro do espelho. Então, perto do Hubble, isso aqui, lembrando que a gente vai ter que fazer uma área que seria metade do diâmetro ao quadrado vezes R. Então, aqui a gente teria, vezes π, que R ao quadrado. A gente teria 1,2 ao quadrado, que dá 1,44 vezes π, vai dar algo em torno de 4 metros de área da superfície. Aqui a gente teria quase 6, 36 vezes π dá mais de 100 metros quadrados de área. Então aqui a gente sai de algo em torno de menos de 5 metros para mais de 100 metros de área. E além disso, com equipamentos mais modernos de captação, a gente vai ter então uma resolução já aqui para o James West de 100 vezes maior que a capacidade de captura que o Hubble tem. Bom, e aí a gente vem para o grande conjunto de radiotelescópios do Atacama. Tá. Bom, esse conjunto, tá, de volta então à superfície da Terra, ele tem 54 espelhos com 12 metros de diâmetro, que na verdade não exatamente espelhos, mas antenas de captação. Claro que para a faixa que é feita a captura de ondas eletromagnéticas funciona exatamente como um espelho. Então são 54 com 12 metros de diâmetro e mais 12 com 7 metros de diâmetro. Tá? Fica a 5.000 metros de altitude, tá? Em São Pedro do Atacama, no México. E esse espaço é um dos maiores de observação astronômica. Por quê? Porque tem bastante altitude, ou seja, uma camada menor de ar. A condição climática é muito favorável porque fica próximo do deserto, tá? No deserto do Atacama. E, então, a condição lá climática de observação é excelente. Longe de qualquer fonte de poluição luminosa, então tá excelente isso. Na verdade, é um conjunto de países, tá? Aqui da Europa, Ásia, América do Norte, também, é claro, o próprio Chile, que entra, além de tudo, com essa parte do território. Aqui uma imagem do caminhão que transporta essas antenas. Elas não são fabricadas lá, elas são transportadas lá, e aqui já uma foto de longa exposição, aqui, possível de fazer aqui da Terra, né? A captura de imagem diretamente aqui.
simples, é claro, um pouco de técnica para fotografar o céu. Aqui seria a Via Láctea, tá? E esses radiotelescópios, então, que funcionam ou podem funcionar como um grande espelho somado a toda essa área dessas antenas. Tá? E, finalmente, tá? Um projeto que o Brasil também faz parte, que é o Telescópio Gigante de Magalhães. Esse telescópio, ele é uma parceria, tá? Aqui fico devendo, já vou passar um vídeo que vai mostrar isso, tá? Depois a gente corta essa parte também, né? Então, depois lá no final eu falo de novo na parceria. Quero ver alguém me sacanear e botar isso depois, né? Bom, uma parceria então entre universidades dos Estados Unidos, não diria que é os Estados Unidos como um todo, Europa, tá? Canadá, Brasil, entrando com a FAPESP aqui na parte de pesquisa também, desenvolvimento de equipamentos e disparado a parte das fotos mais nítidas já feitas aqui na Terra. Interessante, vai ter um vídeo falando um pouquinho sobre isso e eu vou passar agora no final, tá? E para nós que estamos aqui, fica o link na descrição lá do vídeo. E eu terminaria essa palestra dizendo o seguinte, tá? Essas são imagens que antes do Hubble a gente não fazia ideia que capturaria. Tá? Então, na verdade, o que o James West vai descobrir? Um monte de coisa que a gente nem faz ideia que existe. Tá? Isso que é bacana. E vocês estão aqui iniciando o curso, ou já pela metade, com esse potencial de fazer parte dessa descoberta. Tá? E aqui são os pilares da criação, tá? Da nebulosa de Águia, uma das imagens mais lindas que eu considero capturadas pelo Hubble. E foi feita em 1995, então vejam, apenas 2 anos depois do Hubble ser lançado. E eu diria o seguinte, para finalizar mesmo, há mais coisas entre ou no céu e na Terra do que a gente possa sonhar. Aqui tem uma frase então, que fecha do Shakespeare, um diálogo, tá? Traduzido de uma forma um pouquinho diferente para se adaptar talvez um pouquinho mais aos dias atuais, mas há mais coisas na Terra e no céu do que a nossa filosofia, a nossa ciência pode imaginar. Tá? Bom, então finalizo por aqui. Tá? Muito obrigado.